A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir narrações imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Saga Jogos Vorazes. A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, de Suzanne Collins. Lido por Gabriel Stauffer. 8. Clemência soltou um grito de arrepiar e agitou a mão como louca para se livrar das víboras. Os ferimentos pequenos deixados pelas presas secretavam as cores neon da pele das serpentes. Pus tingido de rosa, amarelo e azul escorria de seus dedos. Assistentes de laboratório de jaleco branco se materializaram. 2 prenderam Clemência no chão, enquanto um terceiro injetava nela um fluido preto com uma seringa hipodérmica de aparência assustadora. Seus lábios ficaram roxos e sem sangue, antes de ela desmaiar. Os assistentes a colocaram em uma maca e a levaram para longe. Coriolanus foi atrás, mas a doutora Gal o fez parar com a voz. Não você, Sr. Snow. Você fica aqui. Mas ela... Gaguejou ele. Ela vai morrer? Quem sabe? Disse a doutora Gal. Ela tinha colocado a mão no tanque e estava passando de leve os dedos retorcidos nos bichinhos. Obviamente, o cheiro dela não estava no papel. Então você escreveu a proposta sozinho? Escrevi. Não fazia sentido mentir. A mentira provavelmente tinha matado Clemência. Obviamente ele estava lidando com uma lunática que devia ser tratada com cuidado extremo. Que bom. A verdade, enfim. Mentirosos não me servem de nada. O que são mentiras além de tentativas de esconder algum tipo de fraqueza? Se eu vir esse seu lado de novo, vou cortá-lo dos jogos. Se o reitor Highbottom te punir por isso, não vou me intrometer. Está claro? Ela enrolou uma das cobras cor-de-rosa no pulso como uma pulseira e pareceu admirá-la. Muito claro, disse Coriolanus. A sua proposta é boa, disse ela. Bem pensada e simples de executar. Vou recomendar que minha equipe a revise e implemente uma versão do primeiro estágio. Está bem, disse Coriolanus, com medo de dar uma resposta além da mais básica, considerando estar cercado de criaturas letais que faziam o que ela queria. A doutora Gal riu. Vá para casa. Ou vá ver sua amiga se ela ainda estiver lá. Está na hora do meu biscoitinho com leite. Coriolanus saiu rapidamente, esbarrou em um tanque de lagartos e deixou seus habitantes frenéticos. Entrou em um lugar errado, depois outro, e se viu em uma seção fantasmagórica do laboratório, onde as jaulas de vidro abrigavam humanos com partes de animais enxertadas no corpo. Golas de penas em volta do pescoço, garras ou até tentáculos no lugar de dedos. E uma coisa, talvez guelras, embutida no peito. A aparição dele o sobressaltou, e quando alguns abriram a boca para fazer súplicas, ele percebeu que eram avoxes. Seus gritos reverberaram e ele teve um vislumbre de pássaros pequenos e pretos empoleirados acima. O nome Gaio Tagarela surgiu na mente dele. Um breve capítulo da aula de genética. O experimento fracassado. O pássaro capaz de repetir a fala humana, que foi ferramenta de espionagem até os rebeldes entenderem o que faziam e os enviarem de volta com informações falsas. Agora, as criaturas inúteis estavam criando uma câmara de eco cheia dos gritos lamentáveis dos avoxes. Finalmente, uma mulher de jaleco e óculos bifocais enormes com armação rosa o interceptou, o repreendeu por incomodar os pássaros e o acompanhou até o elevador. Enquanto ele esperava, uma câmera de segurança o observava e ele tentou compulsivamente esticar a única página amassada da proposta que estava segurando. Pacificadores o receberam, devolveram a mochila dele e a de Clemência e o escoltaram para fora da cidadela. Coriolanus seguiu pela rua e contornou a esquina,
e só então suas pernas cederam e ele se abaixou no meio-fio. O sol machucava seus olhos e ele parecia não conseguir recuperar o fôlego. Estava exausto, pois não tinha dormido na noite anterior, mas cheio de adrenalina. O que tinha acontecido? Clemência estava morta? Ele nem tinha processado direito o fim violento de Aracne, e agora isso. Era como os Jogos Vorazes. Só que eles não eram garotos de distrito. A capital devia protegê-los. Ele pensou em Sejanos dizendo para a doutora Gal que era função do governo proteger todo mundo, até as pessoas nos distritos. Mas ele ainda não sabia como encaixar isso com o fato de que tinham sido inimigos tão recentemente. Mas certamente o filho de um Snow deveria ser prioridade máxima. Ele poderia estar morto se Clemência tivesse escrito a proposta em seu lugar. Ele escondeu a cabeça nas mãos, confuso, com raiva e, mais do que tudo, com medo. Com medo da doutora Gal, com medo da capital, com medo de tudo. Se as pessoas que deveriam protegê-lo brincavam com tanta facilidade com sua vida, como é que se sobrevivia? Não confiando nelas, isso era certo. E se não dava para confiar nelas, em quem dava para confiar? Impossível saber. Coriolanus ficou tenso ao se lembrar das presas de serpente penetrando na carne da colega. Pobre Cleme. Ela podia mesmo estar morta? E daquele jeito horrível ainda por cima? Se estivesse, era culpa dele? Por não ter chamado a atenção dela por mentir? Parecia uma infração pequena, mas a doutora Gal colocaria a culpa nele por acobertá-la? Se Clemência morresse, ele podia ficar muito encrencado. Ele imaginou que, em uma emergência, uma pessoa seria levada para o hospital da capital mais próximo, e por isso saiu correndo nessa direção. Quando entrou no saguão frio, ele seguiu as placas até a emergência. Assim que as portas automáticas se abriram, ele ouviu Clemência gritando da mesma forma como gritara quando as cobras a picaram. Pelo menos ela ainda estava viva. Ele balbuciou alguma coisa para a enfermeira no balcão, e ela conseguiu entender o suficiente para mandar que ele se sentasse bem na hora que uma onda de tontura o atingiu. Ele devia estar com uma cara péssima, porque ela levou para ele 2 pacotinhos de biscoitos nutritivos e um copo de bebida de limão doce e gaseificada, que ele tentou beber aos golinhos, mas acabou virando, o que o fez ter vontade de pedir mais. O açúcar o fez se sentir um pouco melhor, mas não o suficiente para comer os biscoitos, que guardou no bolso. Quando o médico surgiu dos fundos, ele estava quase no controle de si mesmo. O médico o tranquilizou. Eles já tinham tratado vítimas de infortúnios no laboratório. Como o antídoto foi injetado rapidamente, havia todos os motivos do mundo para acreditar que Clemência sobreviveria, embora pudesse haver algum dano neurológico. Ela ficaria hospitalizada até terem certeza de que estava estável. Se voltasse em alguns dias, talvez pudesse receber visitas. Coriolanus agradeceu, entregou a mochila dela e concordou quando o médico sugeriu que a melhor coisa a fazer seria voltar para casa. Ao refazer o caminho até a entrada, ele viu os pais de Clemência correndo na direção dele e conseguiu se esconder em uma porta. Ele não sabia o que haviam dito para os Dovecot, mas não tinha interesse em falar com eles, principalmente antes de pensar em uma história. A falta de uma história plausível, de preferência que o absolvesse de ser cúmplice da condição de Clemência, tornava impossível voltar para a escola e para casa. Tigris só chegaria no jantar, no mínimo, e sua avó ficaria horrorizada com a situação. Estranhamente, ele percebeu que a única pessoa com quem queria conversar era Lucy Gray, que era inteligente e provavelmente não repetiria suas palavras. Seus pés o levaram ao zoológico antes mesmo dele pensar nas dificuldades que encontraria lá. 2 pacificadores armados de forma impressionante estavam montando guarda na entrada principal, com vários outros atrás. No começo, mandaram que ele fosse embora. As instruções eram de que ninguém tinha permissão de visitar o zoológico. Mas Coriolanus deu a cartada do mentor, e naquele momento, alguns o reconheceram como o garoto que tentou salvar Aracne. Sua fama foi suficiente para convencê-los a solicitar uma exceção. O pacificador falou diretamente com a doutora Gal, e Coriolanus ouviu a risada distinta vindo do telefone, apesar de estar a alguns metros de distância. Ele pôde entrar com o pacificador, mas só por pouco tempo. O lixo largado durante a fuga das pessoas ainda estava espalhado no caminho até a jaula dos macacos. Dezenas de ratos corriam por lá roendo sobras, desde pedaços de comida apodrecendo a sapatos perdidos na confusão. Apesar de o sol estar alto, vários gambás circulavam pegando porções de alimentos com as mãozinhas ágeis. Um mastigava um rato morto e avisava aos outros para passarem longe. Não é o zoológico de que me lembro.
disse o pacificador. Só tem crianças em jaulas e esses bichos correndo por aí. No caminho, Coriolanus observou pequenos recipientes com pó branco embaixo de rochas ou encostados em paredes em determinados pontos. Ele se lembrava do veneno usado pela capital durante o cerco, uma época com pouca comida e muitos ratos. Seres humanos, principalmente os mortos, tinham se tornado o alimento de cada dia. Durante a pior fase, claro, humanos também comeram humanos. Não havia sentido em se sentir superior aos ratos. Aquilo é veneno de rato? Perguntou ele ao pacificador. É uma coisa nova que estou experimentando hoje. Mas os ratos são tão inteligentes que nem chegam perto. Ele deu de ombros. Foi o que nos deram para trabalhar. Dentro da jaula, os tributos, algemados de novo, estavam encostados na parede dos fundos ou posicionados atrás das formações rochosas, como se tentando passar o mais despercebidos possível. Você tem que ficar longe, disse o pacificador. Sua garota não é uma ameaça provável, mas, quem sabe, outro pode te atacar. Você tem que ficar em um ponto em que não te alcancem. Coriolanus assentiu e foi para a pedra de sempre, mas permaneceu atrás dela. Não se sentia ameaçado pelos tributos. Eles eram o menor dos seus problemas, mas ele não queria dar ao reitor Highbottom outra desculpa para puni-lo. De início, ele não conseguiu localizar Lucy Gray, mas fez contato visual com Jessup, que estava encostado na parede dos fundos, usando o que parecia ser o lenço dos Snow no pescoço. Jessup deu uma sacudida em algo ao seu lado e Lucy Gray se sentou ereta com um sobressalto. Por um momento, ela pareceu desorientada. Quando viu Coriolanus, ela esfregou os olhos para afastar o sono e ajeitou o cabelo solto com os dedos. Perdeu o equilíbrio ao se levantar e se segurou no braço de Jessup. Ainda desequilibrada, ela começou a atravessar a jaula na direção dele, arrastando as correntes junto. Era o calor? Trauma por causa das mortes? Fome? Como a capital não alimentava os tributos, ela não tinha comido nada desde o assassinato de Aracne, quando vomitou toda a comida preciosa da plateia e provavelmente o pudim de pão e a maçã que comera de manhã. Ela tinha ficado quase 5 dias à base de um sanduíche de bolo de carne e uma ameixa. Ele teria que arrumar um jeito de lhe oferecer mais comida, mesmo que fosse sopa de repolho. Quando ela atravessou o fosso sem água, ele levantou a mão. Desculpe, não podemos chegar perto. Lucy Gray parou a uma pequena distância da grade. Estou surpresa de você ter conseguido entrar. A garganta dela, a pele, o cabelo, tudo parecia seco no sol quente da tarde. Um hematoma feio em seu braço não estava lá na noite anterior. Quem teria batido nela? Outro tributo ou um guarda? Eu não queria te acordar, disse ele. Ela deu de ombros. Não é nada. Jessup e eu nos revezamos dormindo. Os ratos da capital gostam de gente. Os ratos estão tentando comer vocês? Perguntou Coriolanus, enjoado com a ideia. Bom, alguma coisa mordeu o pescoço de Jessup na primeira noite que passamos aqui. Estava escuro e não deu para ver o que era, mas ele percebeu o pelo. E ontem à noite alguma coisa subiu na minha perna. Ela indicou o recipiente de pó branco perto das grades. Aquilo lá não ajuda em nada. Coriolanus teve uma imagem horrível dela deitada, morta, debaixo de um bando de ratos. Acabou com o resto da resistência que ele tinha e ele se sentiu tomado pelo desespero. Por ela, por si mesmo, pelos dois. Ah, Lucy Gray, sinto muito. Sinto tanto por tudo isso. Não é sua culpa. Você deve me odiar. Deveria. Eu me odiaria. Eu não te odeio. Os Jogos Vorazes não foram ideia sua, respondeu ela. Mas estou participando deles. Estou colaborando para que aconteçam. Sua cabeça pendeu de vergonha. Eu deveria ser como Sejanus. E pelo menos tentar abandonar a mentoria. Não! Por favor, não! Não me deixe passar isso tudo sozinha. Ela deu um passo na direção dele e quase desmaiou. Suas mãos agarraram as grades e ela escorregou até o chão. Ignorando o aviso dos guardas, ele passou por cima da pedra impulsivamente e se agachou na frente dela. Você está bem? Ela sentiu, mas não parecia bem. Ele queria contar a ela sobre o susto com as cobras e o flerte de Clemência com a morte. Queria pedir conselhos, mas tudo parecia pequeno perto da situação dela. Ele se lembrou dos biscoitos que a enfermeira lhe dera e procurou os 2 pacotes no bolso. Eu trouxe isso.
Não são grandes, mas são bem nutritivos. Soou como uma idiotice. Como o valor nutricional poderia importar para ela? Ele percebeu que estava só repetindo o que seus professores diziam durante a guerra, quando um dos incentivos para ir à escola era o lanche oferecido pelo governo. Os biscoitos secos e sem gosto, acompanhados de água, eram a única coisa que algumas crianças tinham para comer o dia todo. Ele se lembrou de suas mãozinhas magras como garras arrancando o embrulho e o ruído de mastigação desesperada em seguida. Lucy Gray abriu um pacote na mesma hora e enfiou um dos 2 biscoitos na boca. Mastigou e engoliu a coisa seca com dificuldade. Ela apertou a mão na barriga, suspirou e comeu o segundo mais devagar. A comida pareceu lhe dar foco e sua voz soou mais calma. Obrigada. Estou melhor. Coma os outros, pediu ele, indicando o segundo pacote. Ela balançou a cabeça. Não. Vou guardar para o Jessup. Ele é meu aliado agora. Seu aliado? Coriolanus estava perplexo. Como alguém podia ter um aliado nos jogos? Aham, os tributos do Distrito 12 vão cair juntos, disse Lucy Gray. Ele não é muito inteligente, mas é forte como um touro. 2 biscoitos pareciam um preço baixo a pagar pela proteção de Jessup. Vou arrumar mais coisa para você comer assim que puder. E parece que as pessoas vão poder enviar comida para a arena. É oficial agora. Seria bom. Mais comida seria bom. Ela inclinou a cabeça para frente e a apoiou na grade. Aí, como você falou, pode fazer sentido eu cantar, para fazer as pessoas quererem me ajudar. Na entrevista, sugeriu ele, você pode cantar a música do Vale de novo. Talvez. Ela franziu a testa de modo reflexivo. Vão transmitir por toda a Panem ou só na capital? Acho que toda a Panem. Mas você não vai ganhar nada dos distritos. Nem espero, não é por isso, disse ela. Mas talvez eu cante. Seria melhor com um violão. Posso tentar conseguir um. Não que os Snow tivessem instrumentos. Exceto pelo hino diário da avó e das cantigas de niná de sua mãe antigamente, houve pouca música em sua vida até Lucy Gray aparecer. Ele raramente ouvia as transmissões de rádio da capital, que só tocavam marchas e músicas de propaganda, e pareciam todas iguais. Ei! O pacificador fez sinal para ele se afastar. Você está perto demais, mas está na hora de ir. Coriolano se levantou. É melhor eu partir se quiser que me deixem entrar outra vez. Claro, claro. E obrigada. Pelos biscoitos e tudo mais, disse Lucy Gray segurando nas grades para se levantar com dificuldade. Ele enfiou a mão pelas grades para ajudar a se levantar. Não foi nada. Para você, talvez. Mas para mim, é o mundo ter uma pessoa vindo aqui como se eu importasse. Você importa, disse ele. Bom, há muitas provas do contrário. Ela balançou as correntes e deu um puxão nelas. E então, como se lembrando de alguma coisa, olhou para o céu. Você importa para mim, insistiu ele. A capital podia não a valorizar, mas ele sim. Não tinha acabado de abrir o coração para ela? Hora de ir, Sr. Snow! Gritou o pacificador. Você importa para mim, Lucy Gray, repetiu ele. Suas palavras atraíram o olhar dela de volta, mas ela ainda parecia distante. Olha, garoto, não me faz ter que te denunciar, disse o pacificador. Eu tenho que ir. Coriolano se preparou para partir. Ei, disse ela com certa urgência. Ele se virou. Ei, quero que você saiba que não acredito que você esteja aqui pelas notas ou por glória. Você é uma ave rara, Coriolanus. Você também, disse ele. Ela moveu a cabeça concordando e voltou para onde Jessup estava, as correntes deixando uma trilha na palha suja e nos cocôs de rato. Quando chegou ao companheiro, ela se deitou e se encolheu, como se estivesse exausta pelo breve encontro. Ele tropeçou 2 vezes saindo do zoológico e admitiu que estava cansado demais para elaborar uma boa solução para qualquer coisa. Já estava tarde e sua chegada em casa não geraria desconfianças, por isso ele voltou para o apartamento. Teve o azar de encontrar a colega de turma, Persephone Price, filha do famoso Nero Price, o homem que canibalizara a empregada. Eles acabaram caminhando juntos, pois eram vizinhos. Ela tinha sido designada como mentora de Misen, um garoto corpulento de 13 anos do Distrito 4, e estava presente quando ele e Clemência foram retirados da aula. Ele temia que ela puxasse assunto sobre a proposta,
mas Perséfone ainda estava abalada demais pela morte de Aracne para falar sobre qualquer outra coisa. Normalmente, ele evitava a companhia de Perséfone, porque nunca conseguia deixar de imaginar se ela sabia quais tinham sido os ingredientes dos ensopados que comera na época da guerra. Por um tempo, ele sentiu medo dela, mas agora a garota só inspirava repulsa, por mais que ele ficasse lembrando que ela era inocente. Com covinhas nas bochechas e seus olhos verdes, ela era mais bonita do que qualquer outra garota do ano dele, com a possível exceção de Clemência. Bem, a Clemência de antes das picadas de cobra. Mas a ideia de beijá-la o repugnava. Mesmo agora, quando ela lhe deu um abraço lacrimoso de despedida, ele só conseguia pensar naquela perna cortada. Coriolano se arrastou escada acima, os pensamentos mais sombrios do que nunca com a lembrança da pobre empregada caída de fome nas ruas. Quanto tempo ele podia esperar que Lucy Gray durasse? Ela estava murchando rápido. Ela estava fraca e distraída, ferida e destruída. Mas mais do que tudo, morrendo de fome. No dia seguinte, ela talvez já não conseguisse ficar de pé. Se ele não encontrasse alguma forma de alimentá-la, ela estaria morta antes dos Jogos Vorazes começarem. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.